Lucas 6, versículo 37. Todos acharam? Amém. Está escrito: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Poder sentar. Nós iremos estudar sobre julgar. Mas faço uma pergunta para os irmãos: julgar ou não julgar? Julgar é uma forma da justiça. Julgar na reta justiça. Se for julgar na carne, não julgar. É isso que precisamos reforçar. Porque a palavra julgar não significa condenar. Só que tornou-se pejorativo de condenação na mente e no coração das pessoas, principalmente quando as pessoas são corrigidas. Será que evangelho, falar de Jesus, se limita somente em falar de coisas boas que Deus oferece e não falarmos do que desvia o homem de Deus? É difícil dizer para uma pessoa que Jesus salva e não falar mais nada. É uma mensagem aérea: Jesus salva. Jesus salva. Uma senhora foi convidada por uma irmã no Rio de Janeiro a ir a um culto, e ela assistiu todo o culto, e a mensagem foi sobre: aceita Jesus que Ele quer te salvar. Quando terminou o culto, do lado de fora, a senhora que estava visitando perguntou àquela irmã que a convidou: salvar o quê? O que é salvar? Para a irmã explicar, ela teve que fazer um julgamento. Eu estava vendo a palavra julgar. Julgar significa só condenar. Na verdade, não significa condenar. Julgar significa avaliar. Não é? Eu até escrevi aqui: ó. Julgar significa avaliar, não é? Emitir opinião, reputar, considerar. Eu não compro, por exemplo, uma roupa, uma camisa. Chega para mim: pastor, irmão Edvaldo, o que não achou da minha camisa? O que eu vou fazer? Vou julgar. Mas eu vou fazer um julgamento de acordo com a minha capacidade de ver, analisar. Eu vou dizer: olha, a camisa é muito bonita, eu porém não gosto dela porque essa microfibra no calor ela esquenta demais, ela não deixa transpirar e eu sinto muito calor. Fiz um julgamento justo, segundo o que cabe a mim, porque para mim eu não gosto de camisa microfibra sintética, cola no meu corpo, dá vontade de rasgar, tirar tudo. Tem uma agonia tremenda. Eu gosto de colocar camisa que transpira. Eu posso suar, mas que ela transpire, porque me cola no corpo, parece que eu estou com uma camisa de força. Então eu fiz um julgamento, fiz uma análise, eu avaliei. Você vai comprar um carro, você leva um mecânico quando você não tem conhecimento, ou faz pesquisas. É julgamento, tu está avaliando, tu está julgando. Mas por que as pessoas logo se defendem quando começamos a falar sobre comportamento? Porque as pessoas dos dias de hoje, na nossa modernidade, não estão suportando a sã doutrina como foi revelado pelo apóstolo Paulo em 2 a Timóteo capítulo 4. Viria um tempo, um período de vida em que as pessoas estariam sem condições de viver uma doutrina sã, pura. Eles gostam da laranja com fungo, bichada. O que é sã doutrina? Uma doutrina sem mistura, pura.
Então Jesus, quando falou assim, não julgueis, imaginem se nós interpretar esse versículo de maneira que não poderemos avaliar nem o comportamento de um crente na igreja. Eu já julguei muitas e muitas vezes os irmãos aqui ensinando a palavra para os irmãos, inclusive sem eu querer, ou incluir esse sem querer, porque muitas vezes eu estou falando algo concernente a uma má conduta, como por exemplo palavras ociosas, maus tratos das pessoas, dívidas e uma série de outras coisas que às vezes encaixam no viver de alguns irmãos e estão errados. A pessoa vai ficar ofendida comigo? Não. Se a Escritura diz, não roubarás. Se a Escritura diz para você perdoar e você está cheio de mágoa, chegou na igreja, o pastor começou a pregar em cima da tua mágoa, da tua revolta, tu não pode ficar revoltado com o pastor. Tu deve considerar, julgar teu caminhar, tua vida, e ver o que está faltando para enquadrar-se na vontade de Deus. Porque nós viemos a um culto. Culto não é lugar somente de apresentação de cantores ou bailarinos, como está sendo feito em algumas igrejas. O lugar de culto é para a adoração ao Senhor e para a igreja receber a palavra, receber a orientação, porque nós estamos em Cristo Jesus, mas estamos sempre sendo provocados, tentados pelo diabo, e aí às vezes cometemos algumas coisas incorretas. Quando viemos ao culto, Deus usa o pregador, o irmão, uma irmã que vem contar um testemunho, lê uma escritura, outro irmão que vai pregar, um hino que é cantado, e assim alguém é admoestado, é orientado, é julgado. Poxa, essa palavra hoje foi para mim. Como é que Deus fala? A palavra foi para mim hoje. Então hoje no culto Deus falou contigo porque você foi julgado. A palavra julgar não significa condenar, como nós vimos aqui, está no dicionário. Julgar não significa condenar. Por exemplo, vai haver um julgamento. O indivíduo praticou um ato. Ali tem um advogado para defendê-lo, tem um advogado para condená-lo. Então, pelas provas, pelas testemunhas, será feito um julgamento. Se o indivíduo será absolvido ou se ele será condenado. Mas julgamento não significa condenar ou libertar, mas avaliar a situação. Eu estou passando isso para vocês e gostaria que os irmãos entendessem e ficassem atentos, porque muitas pessoas usam esse texto que nós lemos em Lucas para calar a boca dos irmãos. Você está me julgando. Não estou te julgando. A palavra que eu estou pregando está te enquadrando. Você está sendo avaliado e a sua avaliação está péssima. Não estou te julgando segundo a aparência, injustamente. Porque quando Jesus disse, não julgueis e não sereis julgados, Jesus estava falando de um julgamento errado, uma avaliação errada. Quando ele fala, não julgueis, dando a iniciativa aos seus discípulos de não premeditarem, de não tomarem uma decisão logo de ser juiz. Mas nós vamos ler nas Escrituras, tanto os apóstolos como Jesus mandou julgar. Aleluia. Irmão, se eu comprar meia dúzia de laranja doce, meia dúzia de limão, o que você preferiria? A laranja doce? Julgaste bem, porque o doce faz bem à nossa língua, né? Bom, né? Limão é bom também, mas é muito azedo. Ele julgou. Ele julgou melhor laranjas. É um julgamento, você faz a escolha, você faz o julgamento, você avalia. Você vai comprar um carro,
Então você faz uma avaliação primeiro, pergunta às pessoas a economia do carro, se é um carro econômico, se as peças são caras, se dá muito defeito. Isso é um julgamento, é uma avaliação. Quando uma pessoa veio para Cristo, pastor, eu quero servir ao Senhor, o que eu faço? A princípio, creia na palavra, venha aos cultos e leia as escrituras. Aí daqui a pouco a mesma pessoa, pastor, estou praticando algo errado. Eu tenho o hábito de fazer isso assim, a Bíblia diz para não fazer, não é? Você deve parar de fazer. Eu julguei, eu avaliei e disse, se você não parar e continuar praticando, vão será o teu tempo na igreja. Você estará ainda como pecador, praticante do erro. A minha avaliação está de acordo com a palavra, com os discípulos, com Jesus, com os profetas e com Deus. Porque Deus diz assim, deixe o ímpio no seu caminho e se converta ao Senhor. Se eu disser essa mesma palavra para uma pessoa que está praticando isso ali, você está praticando algo que vai te levar para o inferno, porque você está prejudicando os outros. Você está me julgando, ele também fez contra mim. Mas não estou te julgando, estou avaliando que você está fazendo a mesma coisa de errado que o outro fez. É uma avaliação. Se você vai ser condenado ou não amanhã, é Deus que sabe. Porque só Ele sabe o que você vai fazer daqui 2 dias, 3 dias, daqui 1 ano, 2 anos. Como é que você vai partir. Eu quero que os irmãos se armem. Os irmãos que evangelizam devem estar armados com a espada de 2 fios nas mãos. Você tem que ter, irmãos, um linguajar puro, reto, correto, sábio na palavra. Porque hoje em dia nós estamos encontrando um monte de gente citando textos assim isolados para pegar os irmãos. Viu, Maria Aparecida? Tu vai embora com esse estudo, com essa lição de hoje. Vamos então mais adiante. Abra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, que diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Reta justiça é a palavra de Deus. Então, se eu citar as escrituras em cima de uma situação, não quer dizer que eu esteja condenando a pessoa, mas estou avaliando que ela não está bem. O carro apresenta um problema, você leva ao mecânico, ele diz: seu motor está condenado, é biela, é o eixo, comando, virabrequim e não sei o que, vai ter que fazer o motor, coração condenado, tem que mudar o coração. Uma avaliação feita segundo a reta justiça, segundo o que o profissional conhece a fundo. Se eu tenho um bom conhecimento das escrituras e uma pessoa chega para mim praticando um monte de coisa errada ali, desesperada da vida, querendo solução dos seus problemas, e eu sabendo que ela está praticando um monte de coisa errada, como eu vou orar para Deus abrir a porta para essa pessoa? Se eu conheço que lá em 2 Crônicas 7:14 está escrito bem assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu conheço isso, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Eu conheço o texto, eu não posso ser hipócrita, fariseu, dizendo para a pessoa: vai em paz, Deus é contigo, Deus vai te abençoar. Isso é hipocrisia. Eu tenho que ensinar a pessoa a fugir da ira futura. João Batista fez uma avaliação e julgou rapidamente e passou a espada. Vieram então os fariseus, doutores da lei, aqueles homens religiosos, para ser batizados, para mostrar às pessoas que eles eram humildes, que eles eram santos. João Batista disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que João Batista quis dizer com essas palavras? Que eles tinham uma aparência de arrependido, mas as obras
não conferia com o que eles viviam. Frutos dignos de arrependimento. Ou seja, eles tinham que provar através da sua vida, do seu viver, que eles eram homens arrependidos, homens sãos, santificados na verdade. João Batista fez um julgamento. Ele não condenou, ele disse, raça de víboras, porque eles estavam como víbora. Peçonhentos, pronto para dar o bote. Mas o que ele disse? Fugir da ira futura. Ele não disse, vocês estão tudo no inferno já. Jesus pôde avaliar algumas pessoas e dizendo que elas iriam para o inferno por causa da vida que elas levavam, por causa da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele avaliou e ele deu a sentença ali. Mas João Batista fez um julgamento segundo a regra da justiça. Por isso que Jesus diz, julgai. Jesus não proibiu julgar, pelo contrário, ele nos deu autoridade de fazer as avaliações. Quando ele disse assim, eu não vim julgar o mundo, ou seja, ele não veio para reunir todo mundo e avaliá-lo e sentenciar uns e absolver outros. Não, ele veio para pregar, salvar, trazer a oportunidade. Mas no dia do juízo, ele vai julgar segundo a palavra. A Escritura diz que ele não vai julgar segundo o ouvido dos seus ouvidos. Uma coisa que acontece muito de errado conosco. Nós ouvimos um comentário de pessoas às vezes que não está bem certo o que se ouviu, e já logo fazemos uma avaliação errada da situação, precipitadamente. Isso é um perigo porque nossas almas ficam sujas diante do Senhor e precisamos ter cuidado para não fazermos uma avaliação errada, depois o Senhor nos corrigir e passarmos vergonha. É muito importante nós ouvirmos de 2 ou 3 testemunhas para fazermos a avaliação, segundo a regra da justiça. Mas será que nós não podemos julgar? Nós não temos autoridade para julgar? Aos olhos de Deus, nós somos as maiores autoridades entre os homens aqui na terra. Nós somos, porque estamos tratando de coisa eterna, da palavra eterna. As autoridades terrenas são constituídas por Deus, mas elas tratam das leis e julgam as leis dos homens. Nós tratamos das leis de Deus. Somos chamados para entender, compreender e avaliar os irmãos para ajudar a cada um. Porque quando julgamos, quando avaliamos, estamos querendo orientar os irmãos a permanecer num caminho mais com pureza. Porque um cego que anda outro cego, ambos cairão no abismo. Se Deus me deu a visão da verdade, eu sigo o que o apóstolo pregou, que eu devo pregar a palavra a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, com toda longanimidade e doutrina. Não existe Jesus sem doutrina. Não existe bênção sem regulamento, sem procedência. Não existe fé sem atitude correta. Não existe salvação sem mudança. Isso é hipocrisia, falsidade, isso é ilusão do diabo na mente de muita gente. As pessoas se acostumaram aos slogans da palavra de Deus. O Senhor meu pastor não me faltará. Clamo no dia da angústia, te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansarás. As pessoas se acostumaram com as caixinhas de promessa, versículos que só falam coisas boas. Promessa de bênção para pecador, para adúltero, para fornicário, para mentiroso, para santo, para justo, para sofredor, para todo mundo. A promessa é para todo mundo? Não, a promessa é para aqueles que creem. Porque assim está escrito no livro de Atos dos Apóstolos: arrependei-vos e convertei-vos e sejam batizados, para que sejam apagados os vossos pecados. E assim, aleluia, vem o tempo do refrigério de Deus na presença do Senhor. É uma sequência
Nós temos que ensinar essas pessoas. Você vai encontrar pessoas amarguradas, entristecidas. Algumas é porque estão sofrendo realmente na mão das outras, mas não correm para Jesus. Outras padecem, sofrem porque plantaram um monte de coisa errada desde a sua infância, ou da idade que começaram a compreender o bem e o mal, e vieram plantando, e estão cultivando. É uma plantação enorme. Você planta uma semente, por exemplo, uma laranjeira, um abacate. O abacate é uma semente mais ou menos desse tamanho. Você faz a muda, planta, quando cresce, dá. Você pensa que vai colher um fruto com uma semente? A árvore vai dar muito fruto. Então não vale a pena continuar semeando as coisas erradas e se defendendo através, pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de Deus, não vem de vós, é dom de Deus. Graça, ser salvo pela graça, significa que o Espírito Santo, que é a graça de Deus, ele nos dá força e poder para nós sermos livres daquilo que condena. Isso que é salvação. O Espírito Santo, ele entra, você te dá poder e te ajuda a se esquivar do erro. Quem tem o Espírito Santo, ele tem desejo de fazer as coisas certas e corretas. Essa é a verdade, não é? Quando pregamos, estudamos muitas vezes, porque a própria palavra, ela vai avaliando as pessoas, e as pessoas vão fazendo assim aqueles cálculos, vão se autoavaliando. Senhor, eu estou precisando me chegar mais, eu não tenho quase orado, e a tua palavra é isso: orai sem cessar. Você mesmo já está se julgando. Eu tenho orado, Senhor, uma vez ou outra na semana, a tua palavra diz: orai sem cessar. O Senhor Jesus, que os discípulos não conseguiam orar nem uma hora, às vezes eu oro só 5, 10 minutinhos, Senhor, e quero a minha bênção. Você está julgando, você está se avaliando, autoavaliando. Como está escrito no Salmo 119, versículo 6, 9 por ali. Como purificará o jovem o seu caminho? Como que você vai se tornar puro? Examinando, avaliando o seu caminho, julgando o seu caminho, se está em conformidade com a palavra. É a mesma coisa, examinando conforme a tua palavra, julgando, avaliando, fazendo um exame. Julga você mesmo. Não foi isso que Paulo disse lá em Coríntios, quando houve o problema da Santa Ceia? O pessoal estava se embriagando, porque os coríntios já não tinham os hábitos judaicos, né? E a Santa Ceia era uma coisa nova. Então o pessoal estava se reunindo para fazer uma festa mesmo, né? Muita comida, muita bebida, mas não era uma confraternidade ou confraternização. Cada família levava o seu. Quem tinha muito levava muito, quem tinha pouco levava pouco. Uns comiam demais, outros comiam de menos, outros se embriagavam, não tomava nada. E era a Santa Ceia. Paulo então regularizou a coisa. Por isso veio o hábito somente de nós comermos um pedacinho de pão, e tomávamos um pouco, do vinho sem fermento, vinho não fermentado, que é o suco da uva, o vinho novo, para representar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim: se vós julgasses a vós mesmos, que irmãos? Não sereis julgados. Pode levar, vai Coríntios. Se vós julgasses, então se vocês avaliassem a vocês mesmos, o que Paulo quis dizer? Se você condenasse a você mesmo? Não. Se você fizesse um exame, não viria outro para te examinar. Muito chato, tá toda hora a pessoa querer te examinar, mas é importante, que a Bíblia diz assim, para nós admoestar uns aos outros, ensinar uns aos outros, orientar uns aos outros. Porque eu estou vendo meu irmão na igreja com a Bíblia na mão caminhando para o inferno. Eu fico calado. Inferno é brincadeira, né? Inferno é uma coisa indescritível, é horrível. É eterno, não tem chance de a pessoa respirar assim, um segundo de alívio, não tem um segundo de alívio, é dor contínua e dor tremenda. Então, irmãos, quando a gente briga, nós falamos com entusiasmo, não é porque queremos condenar ou temos ódio de alguém, nós não queremos que a pessoa vá para o inferno por causa dos seus gostos carnais. É um julgamento, mas não é condenação, é uma avaliação que nós fazemos quando pregamos. Porque se eu falo para você que Jesus é vida, Jesus é luz, não posso ficar só nisso, se você não conhece o princípio. O que é Jesus? É o Filho de Deus que veio ao mundo para te dizer:
que Ele pagou o teu pecado. Se você crer nele e obedecer a sua palavra, tu herdará a vida eterna. Mas se tu não crer, tu já está condenado. Essa é a mensagem. E Jesus que disse isso. Ah, vocês só falam em condenação e doutrina e um monte de coisas, e usos e costumes. Faz parte do Evangelho. Se hoje o assunto é amor, nós vamos tratar da palavra amor. Vamos falar talvez coisas que vai atingir o coração de alguém. É necessário falar. Entre nas Escrituras e leia quando os apóstolos falam do amor. Leia o discípulo do amor, lá em 1 João, na sua primeira epístola, na segunda. Se ele não te traz exortação ali difícil, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que diz que ama a Deus aborrece seu irmão é mentiroso. João, o discípulo mais amoroso, fala assim claramente assim, bem estampado. Porém, irmãos, toda a exortação que parece um julgamento, parece que estamos julgando para condenação, na verdade não é para condenação, é para que a pessoa tenha uma chance de se voltar para o Senhor e se ajeitar novamente. Ele estava caminhando, de repente desviou-se para um atalho, para um caminho cheio de pedras, e alguém está vendo que ele vai cair no precipício e diz: olha, você está fora do caminho. Ah, você está me julgando só porque eu estou aqui? Não, você pode observar que você está tendo problema. Observa que lá embaixo está um abismo. Ah, deixa eu ir, eu gosto desse caminho. Então você vai ser condenado. Mas recebeu a palavra. Mas Satanás se utiliza desses versículos bíblicos que nós lemos, como em Lucas, para abafar a mensagem, para não libertar as almas que estão indo para o cativeiro do inferno. Quer uma coisa? Vamos para o livro de 1 Coríntios 11, 13. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberto? Veja que o apóstolo usa a expressão julgai. Faça uma avaliação. 1 Coríntios 11, versículo 13. Paulo usa a palavra julgai, falando sobre o véu, sobre o cabelo. Então Paulo falou para os coríntios: julgai entre vós mesmos. É decente que as mulheres orem a Deus descoberta? O apóstolo Paulo deixou então a condição dos coríntios, dos irmãos de Coríntios, fazer o julgamento, fazer a análise. Estou dizendo que a Escritura ensina que você pode julgar. Vamos também para 1 Coríntios 10, 15, ali mesmo.